Inicio dizendo que, à luz do direito natural, né, que é o verdadeiro direito, de um modo geral, tornar obrigatória qualquer medida que manifestamente concorra para o bem comum não é algo errado em si mesmo. Percebam que as nossas vidas elas são permeadas por obrigatoriedades desse tipo. Então, por exemplo, eu sou obrigado a alimentar meus filhos. Se um filho meu morre de inanição, eu vou para a cadeia. Eu tenho esta obrigação. Eu sou obrigado a parar no sinal vermelho. E tantas outras, né, que fazem parte da nossa vida cotidiana. Mas essas medidas, elas sempre concorrem manifestamente para o bem comum. São coisas que todos enxergam como óbvias, tá? Que são necessárias. Mas este não é o caso dessas vacinas da Covid, né? Como bem expuseram aqui os doutores Cardoso e Zeballos. Tá? Pairam muitas incertezas sobre essas vacinas da Covid. Obviamente, eu não vou tratar aqui do aspecto médico, né? Já fui precedido aqui por dois grandes médicos, né? E eu também não sou anti-vacina. Eu tomei a vacina da H1N1 há poucos dias, a vacina influenza. Todos os meus filhos são vacinados. Tá? Não se trata disso. O fato é que estamos diante de vacinas em construção, ainda em fase de experimentação, tá? Em desenvolvimento. Não sabemos ainda quais vão ser as consequências a longo prazo. Tá? E, como dito, a obrigatoriedade, em tese, ela não é o problema. Tá? Não é o problema. Tanto que nós temos a Lei 6.259, que é uma lei de 1975, que estabelece o Programa Nacional de Imunizações. E essa lei trata da obrigatoriedade de vacinas, estabelece os requisitos e trata dessa obrigatoriedade como uma política pública de âmbito nacional, a cargo do Ministério da Saúde. Não é a cargo de estados e municípios, de prefeitos e governadores. É a cargo do Ministério da Saúde. Isso porque a própria natureza da matéria assim o exige. É óbvio que um programa de imunizações ele deve ter abrangência nacional, necessariamente, sob pena de ineficácia. Isso é da própria natureza da matéria. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, com aquela decisão que deu carta branca a governadores e prefeitos, né? Eles dizem que não fizeram isso, que a decisão lá da ADI 6343, ela só estabeleceu a competência comum de União, estados e municípios. Né? Mas isso não importa, eu não vou discutir aqui a decisão, o que importam são os efeitos que essa decisão produziu. Tá? E essa decisão, na prática, acabou dando uma carta branca a governadores e prefeitos que instauraram um verdadeiro caos no país. Tá? Então, naquele julgamento, só o ministro Marco Aurélio ficou vencido porque ele reconheceu que era necessária uma política de abrangência nacional. Mas ele foi o único que reconheceu isso. Os outros deram carta branca para que governadores e prefeitos fizessem o que bem quisessem. Então, eu tenho aqui um documento que mostra a situação do passaporte sanitário em cada estado, em cada cidade do Brasil. É uma coisa horripilante. Né? É um caos, uma balbúrdia, uma insegurança jurídica tremenda. Né? Você cruza a fronteira de um município, já são outras regras. Né? Você já não pode entrar num shopping center, você já não pode comer num restaurante, você tem que usar máscara ali ou acolá. Né? Então, é um caos normativo, né? Um verdadeiro pandemônio jurídico. Tá? Então, apesar de a vacina da Covid não ter sido definida pelo Ministério da Saúde como uma vacina obrigatória, estados e municípios acabam forçando a obrigatoriedade com essas medidas de combate à Covid, com essas medidas de passaporte sanitário. Como bem ressaltou aqui o deputado Márcio Galberto,
né? São governadores e prefeitos que estão governando por decreto, né? Cassando direitos constitucionais, como bem colocou a juíza Ludmila, cassando direitos constitucionais com base em decreto. Nem lei poderia fazer isso. Estamos no reino do completo arbítrio. E essas medidas ditatoriais, elas vão empurrando o cidadão não vacinado cada vez mais para a ilegalidade, tornando esses cidadãos verdadeiros párias da sociedade. E outro fato curioso, cabe dizer, é que os mesmos progressistas que bradam "meu corpo, minhas regras" para defender o aborto, são os mesmos que agora vêm defender o passaporte sanitário e a obrigatoriedade da vacina. Ocorre que esse lema, esse malfadado lema, "meu corpo, minhas regras", ele não se aplica para o caso do aborto, porque não se trata do corpo da mãe, e sim do corpo do bebê. É esse que vai ser dilacerado no aborto. Esse lema não se aplica ao caso do aborto, mas, curiosamente, ele se aplica ao caso da vacina. Então, cadê a coerência desse pessoal? E, como eu disse, eu não vou tratar aqui de assuntos médicos, não são a minha área, mas eu vou contar o que aconteceu na minha própria família, com a minha própria mãe. A minha mãe tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca. Imediatamente ela caiu doente, baixou no hospital, ficou 4 dias internada. Ela saiu do hospital, ela não se recuperou 100%. E aí ficou naquela dúvida, toma ou não toma a segunda dose. Ela acabou conseguindo com o médico dela um atestado para que ela tomasse uma segunda dose de outra marca. Aí ela foi e tomou a segunda dose da Pfizer. O que aconteceu em seguida? Ela teve uma dissecção aórtica, uma ruptura da aorta de alto a baixo. E ela veio a falecer no início de setembro. Então, assim, isso aconteceu na minha própria família, com a minha própria mãe. Eu perdi minha mãe em setembro. Agora, eu me pergunto, será que foi a vacina? Eu não sei, eu não tenho competência para dizer se foi ou não foi a vacina. Como eu disse, não é a minha área. Eu só sei que eu não posso obrigar ninguém a tomar essa vacina. Essa é a certeza que eu tenho. Quem quiser assumir o risco de tomar, muito bem, é livre para isso. Mas não pode haver uma obrigatoriedade, muito menos passaporte sanitário. Como disse o doutor Francisco, é uma vacina em desenvolvimento. Não é a vacina da H1N1 que eu tomei há poucos dias, as vacinas que os nossos filhos tomam aí há muitas décadas. E eu sei de mais uma coisa, eu sei que o maior problema aqui não é nem a vacina e nem o passaporte sanitário. O maior problema aqui é o modelo de sociedade tirânica que está se desenhando no mundo. Modelo de sociedade tirânica que é construído a partir de mecanismos de controle social, como o passaporte sanitário. Cabe dizer que o passaporte sanitário é apenas mais um dos instrumentos de controle à disposição desse admirável mundo novo, dessa nova sociedade tirânica, tecnológica, que está se revelando agora, diante dos nossos olhos. Então, a crise sanitária da Covid, ela foi a ocasião perfeita para um ensaio de engenharia social em escala mundial. A era moderna é a era do agigantamento do Estado. E quem explica muito bem esse processo é o professor Olavo de Carvalho, no livro O Jardim das Aflições. Ali ele mostra como o Estado vem aumentando cada vez mais o seu poder, desde o início da era moderna. Esse Estado maquiavélico. E o que o professor fala ali é que o Estado nunca diminuiu os seus poderes.
O Estado nunca retrocedeu, nunca houve uma diminuição de poderes estatais. Ao contrário, esses poderes, eles são cada vez mais multiplicados. E agora isso aumenta em escala exponencial com o recurso das tecnologias, das novas tecnologias. Então, este aparelhinho aqui, ele já retirou a nossa liberdade. Ele já retirou a nossa liberdade. Esses celulares, essas telas, e as big techs estão, óbvio, envolvidas nisso. Não nos esqueçamos de que já houve um tempo em que não era necessário nem o passaporte comum. Esse documento de viagem que é emitido pela Polícia Federal, houve um tempo em que qualquer pessoa podia viajar para qualquer lugar sem apresentar passaporte. O mundo era livre. A circulação em todo o globo terrestre era livre. Houve esse tempo. Depois, impuseram o passaporte como um documento obrigatório de viagem. E o Estado vai cada vez mais impondo controles e mais controles e mais controles, e nós não vamos nos apercebendo disso, porque o processo é lento e gradual. Eu fui conferir a justificativa desse projeto de lei, esse projeto de lei do passaporte sanitário, que é o projeto de lei 1158/21, que cria o passaporte sanitário da Covid-19 em território nacional. A juíza Ludmila já apontou aqui, com toda clareza, com todo didatismo, quais são os dispositivos da Constituição Federal que esse projeto de lei ofende. Isso é inadmissível. Eu fui ler também a justificativa do projeto de lei e eu fiquei espantado porque a justificativa fala ali de lockdown, toque de recolher, com a maior naturalidade, como se fosse uma coisa normal e corriqueira. Diz ali que o passaporte sanitário da Covid-19 ele só será exigido quando não houver lockdown e toque de recolher. Porque se houver lockdown e toque de recolher, o passaporte ele fica superado. Você não pode circular nem com passaporte sanitário. Então, o que me espantou ali foi a naturalidade com que isso é dito. Ora, eu estou falando aqui de um controle tirânico sobre a vida das pessoas, sobre a liberdade de locomoção delas. Para não entrar na liberdade de expressão, que foi um show de horrores aí durante essa pandemia. Todo mundo sendo silenciado, sendo cancelado em redes sociais, tendo vídeo removido. A própria deputada Cristonieto está sob essa ameaça. Então, isso é espantoso. E as pessoas não se dão conta do grau de tirania necessário para que essas medidas sejam implantadas. E começam a engolir essas coisas com naturalidade. A Europa já implantou o passaporte sanitário. Então, meus caros, eu vou dizer aqui uma frase forte, mas ela é verdadeira. E é o seguinte: democracia, liberdade e privacidade são coisas do passado. Esse movimento é irreversível. No meu entender, perdoem o meu pessimismo, perdoem, mas eu acho que democracia, liberdade e privacidade são coisas do passado. Todos teremos as nossas vidas controladas. A começar por esse aparelhinho aqui, o celular. Então, o que está acontecendo? O modelo de democracia liberal que é encarnado pelos Estados Unidos, esse modelo de democracia liberal, ele está sendo gradualmente superado por um modelo de rígido controle estatal e tecnológico que é encarnado pela China. Antes que me acusem de ser teórico da conspiração, eu peço que façam uma pesquisa e vejam, pesquisem sobre o sistema de pontuação social que já está em vigor na China. Quem viu a série Black Mirror, viu que há um episódio ali em que as pessoas são julgadas, têm o seu valor social reconhecido com base ali numa escala de pontuação. Então, isso já está acontecendo, é a ficção se tornando realidade.
Vejam o que está acontecendo na Austrália, no Canadá, na Áustria. Todos esses países são democracias liberais que estão migrando gradualmente para o modelo chinês de controle, diante dos nossos olhos. E é claro que essas big techs estão empenhadas nisso, né? Vejam a parceria da Microsoft com a China, né? Os Estados Unidos já entregaram o Pentágono nas mãos das big techs, né? Estavam, acho que, salvo engano, a Amazon e a Microsoft brigando pelo controle do Pentágono. Não é da repartição pública da esquina, é do Pentágono. Então, a maior razão para nós lutarmos contra esse passaporte sanitário não é se a vacina é eficaz, se não é eficaz, se funciona ou não funciona. Esse não é o maior problema em discussão aqui. A maior razão para nós sermos contrários a esse passaporte sanitário, a essas medidas restritivas que cada vez mais aumentam a tirania e o controle, tudo com base nas novas tecnologias, a maior razão é a preservação da nossa liberdade. Sejamos vacinados ou não vacinados. Eu creio que a liberdade é um valor caro para todos nós. E com isso eu encerro, agradecendo o convite e a atenção de todos.